Ouçam o apelo de uma travesti que chora. Não se deixem mais ser token. Não se deixem mais ser peças de manobra. Estudem, estudem muito, falem línguas, mas não deixem que as pessoas coloquem vocês como simples massa de manobra. Essas palavras foram ditas aos prantos por Alicia Krieger no dia 10 de março em uma live de Instagram. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre tokenização dentro da esquerda, porque recentemente uma amiga minha fez um desabafo público sobre como ela tem sido tokenizada nos últimos anos no Ministério da Saúde durante a gestão do governo Lula. E essa minha amiga é uma travesti e a gente precisa falar sobre isso, sobre como o processo de tokenização acontece muito dentro da direita, mas também acontece dentro da esquerda. É uma realidade que muitas vezes a gente não quer olhar muito para ela, mas a gente precisa. Caso você não saiba, token é como a gente chama aquela falsa representatividade. A palavra token vem do inglês e significa símbolo. A primeira vez que ela foi usada foi durante um discurso de Martin Luther King em 1962, onde ele falava sobre como muitas vezes pessoas negras eram colocadas ali como uma falsa representatividade, eram usadas para fazer uma falsa representatividade por agentes que diziam ser inclusivos, mas não eram inclusivos no fim das contas. Apenas usavam aquelas pessoas para passar uma imagem. Daí o termo token, símbolo. A pessoa minoritária, no caso Martin Luther King, estava falando de pessoas negras sendo colocadas apenas como um símbolo. E só isso, um símbolo vazio, que está ali só para fomentar um discurso, mas que não leva a nada da prática. Desde então, o termo vem sido amplamente utilizado dentro dos campos de militância de vários grupos minoritários, porque muitas vezes nós somos incluídos, mas de forma superficial. Nós somos incluídos em um discurso, em uma fala, em um documento que diz que nós estamos ali sendo representados. Mas quando as políticas públicas vão sendo feitas, nós sempre vamos sendo deixados de lado, sempre vamos sendo empurrados ali para trás, para que nós não sejamos beneficiados de fato. Porque é interessante nos usar para conseguir votos, para conseguir um apelo ali entre os nossos grupos, mas a gente não pode ter tantos direitos assim, a gente não pode ser tão levado a sério assim para não retirar os votos de quem nos odeiam. E é assim que os agentes políticos vão usando a gente. É óbvio que a forma como o tokenismo acontece dentro da esquerda é muito diferente da forma como acontece dentro da direita. E aqui eu vou trazer para o campo de pessoas trans. A direita não traz avanço nenhum para pessoas trans. Tudo que nós temos de avanço de políticas públicas de pessoas trans veio da luta de muitas pessoas trans, de vários coletivos LGBT, principalmente coletivos trans, da agência de indivíduos ativistas, sabe, que estão ali dando a cara a tapa o tempo inteiro, que conseguiram, principalmente dentro de políticas de esquerda, que havia maior abertura para que conseguissem trilhar esses caminhos, para que nós conseguíssemos o mínimo de direitos que nós temos hoje em dia. Dentro da direita, geralmente, a representação ela é mais vazia ainda, porque geralmente eles nos colocam ali apenas para trazer votos, mas nem prometer que vão lutar pelos nossos direitos eles prometem, porque de fato eles não vão. Dentro da esquerda eles prometem que vão lutar pelos nossos direitos, mas no fim a luta é só nossa. Eles não atrapalham tanto. Às vezes eles atrapalham bastante, sim, mas geralmente eles atrapalham muito menos do que atrapalham dentro da direita, mas eles não nos ajudam tanto também. A gente faz todo o esforço e eles dizem ali que lutaram por nós. Eu tô focando aqui em pessoas trans, mas isso vale para todas as outras letras do LGBTQIAP+, isso vale também para os movimentos negros, isso vale também para os movimentos de mulheres, para os movimentos de pessoas com deficiência, para os movimentos indígenas, para os movimentos de todas as pessoas que compõem grupos minoritários. Quem conquista os direitos das minorias são as minorias. Lembrem-se disso. Mas enfim, vou contar aqui para vocês o que aconteceu nesses dias.
Como vocês bem devem saber, né, o governo Lula resolveu substituir ali quem vai compor, quem vai comandar o Ministério da Saúde. Antes a gente tinha a Anísia comandando o Ministério da Saúde e agora esse ministério vai ser passado para o Padilha. A gente tirou mais uma ministra, né, mais uma mulher que estava compondo ministérios do governo Lula. Um governo que cada vez mais tem sido mais composto por homens e mais homens. As poucas mulheres que foram colocadas nos ministérios vêm sendo tiradas de tempos em tempos. Mas com isso também eu não quero dizer que a ministra Nízia estava fazendo um trabalho excelente no Ministério da Saúde. Obviamente que nem se compara ao que foi o trabalho do Ministério da Saúde na gestão anterior, na gestão do Bolsonaro. Mas também está bem aquém do que deveria ter sido. E o pouco que foi conquistado de políticas públicas voltadas para pessoas trans durante a era da Nízia não foi conquista da Nízia, mas sim um trabalho muito árduo de Alicia Krieger, que obviamente não fez tudo sozinha, mas ela fez muito. E agora chegou o momento de eu contar pra vocês quem é a minha amiga, quem é a Alicia Krieger, apesar de que acho que alguns de vocês já devam conhecê-la. Alicia Krieger é uma travesti farmacêutica de 31 anos, que possui mestrado e que está atualmente fazendo seu doutorado. Alicia Krieger fala 3 idiomas. Alicia Krieger é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci em toda a minha vida. Alicia Krieger começou a compor o Ministério da Saúde aos 21 anos, algo que é bastante raro uma pessoa tão jovem compor o Ministério da Saúde, ainda mais quando a gente está falando de uma travesti. Uma pessoa que tem tantos marcadores que tornam muito mais difícil para ela chegar nesses ambientes. E a Alicia chegou. A Alicia se formou na Universidade Estadual de Ponta Grossa e seu objetivo sempre foi trabalhar pelo SUS, para fazer com que o SUS se tornasse um local muito melhor do que ele é, principalmente para pessoas trans. E eu tenho que dizer aqui para vocês, a Alicia ela compôs o núcleo de AIDS do Ministério da Saúde, ela também compôs o núcleo de tuberculose do Ministério da Saúde. Quando eu a conheci, foi em 2016, se não me engano. Não, foi em 2017 quando eu conheci a Alicia Krieger, que foi quando a gente estava tendo os momentos de inauguração do ambulatório trans, a gente estava tendo várias ações aqui no Distrito Federal, voltadas para pessoas trans, justamente para comemorar esse momento dessa conquista importante que foi o ambulatório. E quem nos apresentou foi um amigo psicólogo que nós tínhamos em comum, e ele achou que nós deveríamos muito ser amigas, porque a Alice era farmacêutica e eu estava estudando biologia, a gente teria muito em comum, e de fato a gente tinha muito em comum. Quando eu conheci a Alice, ela já estava compondo o Ministério da Saúde, e ela, gente, não é exagero meu dizer que tudo que nós temos de avanço de saúde pública para pessoas LGBT, principalmente para pessoas trans, que nós tivemos nos últimos 10 anos, tem dedo da Alicia. A Alicia, ela fez muito, muito mesmo por nós. Muito mesmo. Mas eu avancei um pouquinho as coisas aqui, vamos lá. A Alicia foi a primeira pessoa trans a se formar na Universidade Estadual de Ponta Grossa. A Alicia, ela foi um dos nomes mais importantes na implementação de nome social na Universidade Estadual de Ponta Grossa. A Alicia, ela foi um dos nomes mais importantes também no que teve, já trabalhando no SUS, nos programas de elaboração de prevenção combinada para pessoas trans, de prevenção de HIV e de outras ISTs combinadas para pessoas trans. A Alicia também foi um nome importante nos programas de prevenção de tuberculose dentro do Ministério da Saúde. Todo esse trabalho que a Alicia estava sendo feito foi interrompido quando a gente começou a ter a gestão do Bolsonaro, porque a Alicia pediu demissão por não concordar como que o Ministério da Saúde estava atuando durante a gestão do Bolsonaro. Ela pediu demissão, voltou para o sul do país e começou a trabalhar na Secretaria de Saúde Municipal de Curitiba. Então ela estava atuando ali e também estava atuando na Secretaria de Saúde Estadual do Paraná. Após a derrota de Bolsonaro, Alicia recebeu o convite para compor o Ministério da Saúde do Lula. Ela recebeu o convite para entrar como assessora de políticas de inclusão, diversidade e equidade em saúde do Ministério da Saúde. E dentro do Ministério da Saúde, a Alicia foi um nome muito importante para a elaboração do PAS Pop Trans, que é o Programa de Atenção à Saúde
para a população trans. Um programa que o Lula anunciou no dia 10 de dezembro do ano passado, né? Mas que veio de uma elaboração grande ao longo do tempo. Mas apesar do Lula ter anunciado, o Paz Pop Trans ainda não saiu do papel, né? Ele só anunciou, mas está sendo muito difícil para conseguir fazer com que isso seja implementado. E olha que a gente está falando de um programa que não vai custar quase nada para os cofres públicos. Quando a gente fala de questão de dinheiro público orçamentário, não é um valor alto, mas ainda assim está demorando muito para isso ser implementado. Lula anunciou em dezembro, nós estamos em março e até agora nada. Inclusive foi uma das cobranças que a gente fez na Marcha Nacional Trans desse ano, que aconteceu aqui em Brasília. Tanto que, né, tem essa foto minha que eu tô com uma placa justamente pedindo, cobrando a implementação do Paz Pop Trans do Lula. Algo que até agora não aconteceu. E a Alicia tava na elaboração do Paz Pop Trans. Que, assim, gente, nós estamos falando de aumentar o número de procedimentos que são realizados para pessoas trans dentro do SUS. A gente está falando sobre aumentar o número de especializações voltadas para pessoas trans dentro do SUS. A gente está falando de ampliação do SUS para pessoas trans, para as pessoas trans terem acesso a médicos e a procedimentos nos locais onde elas residem, já que a gente tem tão poucos ambulatórios trans espalhados pelo país. Esse programa de atenção à saúde da população trans é tão urgente, tão necessário, para que a gente pare de ter aquela estatística horrível de que nós morremos cedo, de que nós morremos aos 35 anos, de que a nossa expectativa de vida é de apenas 35 anos. A gente para de ter esses números tão horríveis de pessoas trans com tantos problemas de saúde provindos de uma hormonização mal feita, de uma hormonização sem um cuidado médico ali junto, de uma hormonização feita sem nenhuma assistência médica. A gente está falando de um programa que pode salvar a vida de milhares de pessoas trans, de milhões de pessoas trans pelo nosso país. E tudo isso teve dedo da Alicia Krieger. A Alicia também foi a primeira travesti brasileira a discursar na ONU em um evento de saúde, onde ela foi aplaudida por em torno de 300 pessoas que eram de diversos países diferentes. A Alicia foi um nome muito importante na atuação de políticas de saúde pública voltada para pessoas LGBTQIA+, principalmente para pessoas trans, dentro do governo do Lula. E podem ter certeza de que a Alicia fez tudo o que ela pôde para que tudo isso fosse implementado, para que nós, pessoas trans, fôssemos mais incluídas nos programas de saúde. Ela fez tudo o que ela pôde. Mas, apesar disso, a Alicia nunca teve um cargo. Quando ela foi chamada para compor a pasta do Ministério da Saúde, foi prometido para ela que ela teria cargo. Esse cargo nunca veio. Obviamente, a Alicia teve salário e tudo, mas ela não teve cargo. Foi prometido para ela proteção jurídica, ela não teve proteção jurídica. Mesmo que ela tenha tido que atuar como uma pessoa jurídica em vários momentos, mas ela não teve essa proteção. Volto a dizer, ela discursou na ONU, em nome do Ministério da Saúde, mas ela não estava com cargo, ela nunca teve cargo. Ela só ficou ali como assessora mesmo. O cargo que lhe foi prometido nunca veio. Para vocês terem uma ideia, a Alicia é doutoranda bolsista da Unifesp, e é isso. Mas o cargo que era para ela ter, ela não teve. E ela assumiu muitas responsabilidades que eram responsabilidades de alguém que deveria ter um cargo dentro do Ministério da Saúde. Mas ela não teve. Ela tem travado uma luta com poucas pessoas ali dentro apoiando ela durante todo esse período que foi a gestão da Nise dentro do Ministério da Saúde. E tudo piorou com a saída da Nise, porque a Alicia caiu numa insegurança muito grande, sem saber se ela continuaria como assessora de políticas de inclusão, diversidade e equidade. Ela ficou totalmente no limbo, no escuro, sem saber se pelo menos enquanto assessora ela continuaria, sem saber se tudo aquilo que ela tem lutado dentro desse governo, dentro dessa gestão, seria continuado. Ela não sabe disso. Ela não sabe, ela ficou realmente no limbo. Houve toda uma movimentação em defesa da permanência da Alicia no ministério. Várias entidades
prestaram notas de apoio. E se você segue alguma delas, você deve ter visto isso aparecendo na sua timeline do Instagram, né? Eu vou listar aqui as entidades. O Conselho Federal de Farmácia fez uma nota em apoio à Alicia e pedindo para que agora, né, ministro Padilha, que mantivesse a posição dela ali dentro do ministério. Então, enfim, teve essa nota do Conselho Federal de Farmácia, teve uma nota do IBRAT, a Parada de São Paulo também fez nota em favor dela, a RNTTHP também, a Inamur também, a Aliança Nacional LGBTI+, também, Mães da Resistência também apoiou a Alicia, a ANTRA obviamente também apoiou a Alicia, o mapeamento da população trans também, Intersexo Brasil também, Unidas de Sergipe também, todas essas entidades fizeram notas em favor da Alicia e muitas outras figuras políticas também fizeram alguma nota individualmente em favor da Alicia, pedindo a permanência dela, né, ali como assessora. Houve toda uma movimentação para segurar a Alicia ali, algo que eu achei muito bonito de ver, né? Mas percebe que foram só pessoas que são nossas, só pessoas LGBT, só organizações LGBT, pessoas cisgênero, pessoas hétero cisgênero, entidades hétero cisgênero, não apoiaram muito a Alicia, não. Tiveram uma ou outra ali que prestou uma solidariedade, mas não. Mas é isso, né? É isso. Não era muito interessante, assim, pra eles prestar uma solidariedade à Alicia. E eu tenho que dizer que a declaração da Alicia no dia 10 foi muito dolorosa de assistir. Essa live que ela fez no dia 10 foi muito dolorosa de assistir, porque eu conheci a Alicia em 2017 e eu nunca vi chorando, eu nunca vi daquele jeito, principalmente publicamente, eu nunca vi tão frágil da forma como ela tava. A Alicia tá passando por diversas questões de saúde mental, né, que vão além de toda essa tokenização que foi feita com ela dentro do Ministério da Saúde, e ela tava realmente aos prantos. A minha amiga, ela chegou a tentar contra a própria vida um tempo antes de fazer esse desabafo no Instagram. Volto a dizer, ela tá enfrentando outros problemas, não é apenas essa tokenização, né? Não foi apenas isso que levou ela a esse extremo, né? Mas isso com certeza não facilitou também. Com certeza foi um agravante. E é curioso porque eu vi a Alicia pessoalmente, já tem um tempo, né, que a gente não tava conseguindo se ver pessoalmente, desde que ela saiu de Brasília, mas eu a vi pessoalmente na marcha trans. Ela falou comigo, nossa, eu fiquei tão feliz de vê-la. Pena que a gente não tirou uma foto, né? Faltou isso, a gente nem lembrou. Mas eu fiquei muito feliz de vê-la. A gente conversou ali tudo durante um pouco antes de começar o show da Linda Quebrada. E deu pra ver que a Alicia já tava bem frágil psicologicamente. Deu pra ver que ela já tava assim bem fragilizada. Ela falou isso pra mim, que ela tava passando por um momento muito difícil. E depois no carnaval eu fiquei tão feliz de ver que a Alicia compôs aquele carro da Paraíso do Tuiuti, da Chica Manicongo. Ela tava lá, no último carro, que era o carro do Traviarcado. A Alicia tava ali. Pena que a Globo não mostrou direito, eu não consegui vê-la, mas ela tava ali belíssima. E eu sei quanto que isso foi importante pra ela, o quanto que ela tava feliz. E aí depois, em março, ver que ela tava tão quebrada assim, foi muito, muito, muito triste. Saber que ela chegou a atentar contra a vida dela foi muito, muito triste. E foi muito chocante saber que durante todo esse período de atuação dela no Ministério da Saúde, no governo do Lula, ela não teve o cargo que lhe foi prometido. Ela não teve a proteção jurídica que lhe foi prometida. Ela
ela não teve o que ela precisava ter tido para as funções que ela estava exercendo. E mais triste ainda ver ela nessa insegurança toda, sem saber se ela iria continuar ou não compondo a assessoria. Foi muito, muito, muito triste. Eu volto a dizer para vocês, praticamente tudo que a gente teve de avanço de saúde pública da população trans nos últimos 10 anos teve dedo da Alicia. De avanço de saúde pública no Brasil, teve dedo da Alicia. Bom, eu tô torcendo muito para que a minha amiga consiga se recuperar psicologicamente. No momento ela tá bem abalada. Eu só espero que a minha amiga fique bem. Só espero que a Alicia fique bem. Ela é maior do que qualquer cargo que não lhe foi concedido. Ela é maior do que qualquer tokenização que empurraram para ela. E nós, enquanto população trans, devemos muito à Alicia de toda a luta que ela tem feito nesses anos. Toda a luta dela. Tudo que nós estamos conseguindo ter do mínimo de saúde voltada para a população trans, a gente deve muito, muito mesmo a Alicia Krieger. Então torço muito para a recuperação dela. Ela não vai deixar o SUS, tá, gente? Ela só não vai mais compor o Ministério da Saúde, mas ela vai continuar tendo atuação no SUS, tá? Ela vai continuar tendo atuação no SUS. E, enfim, né? Tomara que ela consiga terminar o doutorado dela tranquila, o mais tranquila possível, né? E que ela consiga se recuperar bem. Então eu torço muito pela recuperação da Alicia. E sinto muito que ela não tenha tido o reconhecimento que ela deveria ter tido pelo Ministério da Saúde durante essa atuação do governo Lula. Porque é muito bonito dizer que você tem uma travesti compondo o Ministério da Saúde. É muito bonito você dizer que você se importa com pessoas trans. É muito bonito você ter isso pra mostrar. Mas a custo de quê? Como é que tá sendo cuidada essa pessoa trans que tá compondo esse ministério? Ela tá sendo de fato levada a sério? Ou ela só tá ali servindo de token? E isso, eu falei aqui do governo do Lula, mas isso não se aplica só ao governo do Lula, isso se aplica a diversas instituições que a gente tem de esquerda pelo país. Isso se aplica a empresas que se dizem progressistas, que contratam pessoas trans para dizer ali que estão contratando pessoas trans, com programas voltados para pessoas trans, mas que colocam essas pessoas trans em uma posição que elas não têm progressão de carreira. Coloca essas pessoas trans em uma posição em que elas vão ficar só naquele cargo que elas foram contratadas e nunca vão conseguir sair dele, nunca vão conseguir subir além desse cargo. Isso vale também para os órgãos públicos, onde pessoas trans são colocadas ali para poder fazer campanha, mas que as pessoas trans só estão ali mesmo para isso, para fazer campanha. E que as pessoas trans têm que ficar o tempo inteiro lutando em uma solidão absurda dentro desses cargos, dentro desses ambientes, para poder fazer com que pessoas trans sejam representadas. Mas que elas não estão tendo uma subida de salário, não estão sendo de fato colocadas em cargos, não estão sendo de fato valorizadas naquele ambiente. Mas que é bonito dizer que tem uma pessoa trans compondo. Então isso vale para tudo. Você que está aí me assistindo, se você é uma liderança de algum movimento político ou de alguma empresa, se pergunta se as pessoas trans que você contratou, as pessoas trans que você colocou para compor o seu cenário político ou empresarial, elas estão sendo bem tratadas, elas estão sendo levadas a sério, elas estão com chances de progredir ali dentro. Ou se elas só estão sendo colocadas ali para servir de token, para servir ali de um nominho, para trazer um pouco de visibilidade positiva para você. Se pergunta isso. Se pergunta isso. Porque
Isso acontece pra caramba. Pra caramba. Não só gente de direita faz tokenização de pessoas de grupos minoritários. Essa não é uma prática apenas da direita. E isso precisa acabar. A gente precisa ser contratada, a gente precisa ser colocada nos lugares para de fato fazer a diferença tanto nas políticas daqueles lugares quanto na nossa vida. A gente precisa ser valorizada. A gente precisa ouvir o apelo dessa travesti chamada Alicia Krieger e não sermos mais tokenizadas. Mas eu não digo nem para as pessoas trans não se deixarem ser tokenizadas, porque a gente muitas vezes acaba precisando se submeter a diversas coisas para conseguir um mínimo, tanto de subsistência, quanto também o mínimo de políticas públicas. Tudo que a Alicia fez foi essencial pra gente. Ela se colocou em tokenização, como ela mesma disse, mas foi preciso. Não foi em vão. Então, o meu apelo aqui é principalmente para quem está em posições de poder, quem contrata as pessoas trans, quem chama as pessoas trans para compor os seus quadros. O meu apelo é para que essas pessoas não nos tokenizem, que nos coloquem sim, mas nos coloquem nos levando a sério. Nos coloquem com progressão de carreira, nos coloquem nos dando os cargos que nos forem prometidos. E levem as políticas públicas que nós propomos a sério. Levem as transformações no ambiente empresarial que nós propomos a sério. O meu apelo é principalmente para quem está na posição de poder. Muito mais do que para a pessoa trans, que muitas vezes precisa se colocar na posição de token. Vocês, cisgênero, heterossexuais cisgênero, é que não devem nos tokenizar. Não devem. De forma alguma. Ouçam o apelo daquela travesti que chorou e ouçam o apelo dessa outra travesti que tá aqui segurando o choro. Porque sabe o quanto que isso que aconteceu com a Alicia, que é minha amiga, acontece com muitas e muitos por aí. Mas eu não vou chorar aqui. Quase chorei, mas não vou chorar aqui. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então comentem aqui o que vocês acharam de tudo que eu falei. Compartilhem esse vídeo à exaustão. Esse vídeo é muito importante para que ele seja compartilhado. Eu não acho que esse vídeo vai ter muitas views por não ser um assunto quente e tudo mais. Mas se você puder compartilhar, compartilhe esse vídeo, que é extremamente importante que ele chegue no máximo de pessoas possíveis. Então deixa aqui também o seu like, porque isso também ajuda a própria plataforma do YouTube a distribuir o vídeo para mais pessoas. E não se esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo de transmissão, o canal Sem Tema. A gente se vê na próxima. Até mais.